Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou contar a história de Christopher Lane, um rapaz jovem que tinha a vida inteira pela frente e que provavelmente seria uma estrela do beisebol, mas foi vítima de um crime absurdo. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa história começa na cidade australiana de Melbourne, que é o local de nascimento de Christopher Lane, mais conhecido como Chris. Melbourne é uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas e importantes da Austrália. Chris era o filho mais novo do casal Donna Lane e Peter Lane. O casal já tinha 3 filhas, então para eles, a chegada de Chris foi vista como uma peça que faltava para completar a família. Chris foi descrito como um garoto alegre, brincalhão e que acabou amadurecendo cedo. Desde pequeno, ele gostava muito de esportes, mas foi no beisebol que ele encontrou a sua paixão. Chris era tão bom no beisebol que, quando ele estava no ensino médio, foi oferecido para ele uma bolsa de estudos para que ele estudasse e jogasse em um time profissional de um colégio no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Além disso, se ele aceitasse essa proposta, ele ainda teria uma bolsa de estudos garantida na West Central University, onde ele também jogaria beisebol no time profissional dessa instituição. A princípio, os pais de Chris ficaram relutantes em deixar o filho, que ainda era de menor, ir para os Estados Unidos. Contudo, eles viram o quanto Chris estava feliz com essa oportunidade e sabiam que o garoto teria mais chances de realizar o seu sonho de se tornar um jogador de beisebol profissional se ele fosse para os Estados Unidos, que é o berço desse esporte. Sendo assim, os pais de Chris autorizaram que ele fosse para os Estados Unidos, para que ele seguisse o seu sonho. Ao chegar no novo país, Chris passou a estudar e a jogar no time profissional de beisebol do colégio que ele havia ganhado a bolsa. E foi nesse mesmo colégio que ele conheceu uma jovem da qual se apaixonou, chamada Sarah Harper, que viria a se tornar a sua namorada. Sarah afirmou posteriormente durante uma entrevista que, de início, ela não tinha interesse em namorar Chris, mas como ele foi muito determinado e persistente, ela decidiu dar uma chance para ele e acabou gostando muito dele, tanto que depois que eles iniciaram um relacionamento, nunca mais se separaram. Após terminar o colegial, como programado, Chris foi estudar e jogar beisebol na West Central University, em Ada, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Com isso, o rapaz teve que se mudar para a cidade de Ada para poder cursar a universidade. De acordo com amigos e familiares do rapaz, Chris estava muito feliz. Tudo estava dando certo em sua vida e ele sentia que estava cada vez mais próximo de viver o seu sonho. Sarah, a namorada de Chris, também teve que se mudar, mas foi para a cidade de Duncan, que também fica no estado do Oklahoma, já que ela passou em uma universidade que está localizada nessa cidade. A cidade de Duncan fica a cerca de 1 hora da cidade de Ada, em que Chris passou a morar. Dessa forma, sempre que ele podia ou quando não tinha aula na faculdade, ele viajava até Duncan para ficar com Sarah o tempo que pudesse. Em 16 de agosto de 2013, Chris, então com seus 22 anos, estava passando alguns dias em Duncan, na casa de Sarah. É dito que ele acordou cedo, antes mesmo de Sarah se levantar, se arrumou e saiu para correr, como ele fazia todos os dias. A cidade de Duncan, onde Sarah morava, é pequena e conta com pouco mais de 22 mil habitantes, e é considerada um dos lugares mais tranquilos e pacatos do estado do Oklahoma, onde os índices de criminalidade são baixíssimos. Desse modo, Chris acreditava que estava seguro e poderia correr tranquilamente pela cidade, mas infelizmente ele estava errado. Por volta das 9 horas da manhã, uma mulher identificada como Sra. Smith estava voltando para casa quando viu um rapaz cambaleando e caindo de bruços no meio da estrada. Rapidamente, ela estacionou o carro no acostamento e se aproximou para ver se esse rapaz estava bem. Ao se aproximar, a mulher notou que ele estava com sangue na boca e pensou que ele havia se ferido na queda. Mas ao tentar socorrê-lo, ela viu que ele tinha uma perfuração em suas costas. Um casal que estava trabalhando nas proximidades ouviu um estampido muito alto
e decidiu ir até a estrada para ver o que ocasionou o barulho. Já na estrada, eles viram o veículo da Sra. Smith parado e pensaram que o pneu do carro dela havia estourado e foram ajudar. Mas assim que se aproximaram, viram que havia um homem gravemente ferido junto com a mulher. A essa altura, a Sra. Smith, primeira pessoa a chegar no local, já havia ligado para a emergência. Na ligação, é possível notar que ela está muito desesperada e pede para que os paramédicos cheguem o mais rápido possível. De acordo com algumas fontes, a mulher teria inclusive tentado estancar o sangramento do rapaz enquanto aguardava por ajuda. A vítima era Christopher Lane, que chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. Segundo o laudo da autópsia realizada posteriormente em seu corpo, um único projétil de calibre 22 havia perfurado uma de suas artérias pulmonares e entrou em um dos seus pulmões. Isso, além de causar uma grande hemorragia interna, fez com que o rapaz não conseguisse mais respirar, o que acabou ocasionando seu óbito. Chris faleceu há apenas 2 semanas do seu aniversário de 23 anos. A partida precoce e repentina do rapaz não só chocou os familiares e amigos, como também os moradores da cidade de Duncan, que, como eu havia mencionado, era considerado um dos lugares mais seguros e pacatos do estado de Oklahoma. Durante as investigações, a polícia descobriu que, além do crime ter ocorrido em plena luz do dia, ele também ocorreu aos olhos de várias pessoas que estavam trabalhando nas proximidades, e os culpados nem sequer ao menos tentaram se esconder. Os policiais conseguiram falar com essas testemunhas, que disseram a eles que viram um momento que um veículo Ford Focus preto de 2 portas passou por Chris e um dos ocupantes disparou contra ele, sem nenhum motivo aparente. Com essa informação em mãos, os policiais decidiram verificar as câmeras de segurança que haviam nas proximidades do local onde ocorreu o crime. Em alguma das imagens, é possível ver o momento em que Chris estava fazendo a sua corrida normalmente, e segundos depois, um veículo Ford Focus de cor preta passa logo depois dele, indo na mesma direção que o rapaz. Para os policiais, não haviam mais dúvidas de que os culpados pelo crime estavam nesse veículo, e agora eles precisavam localizá-los. Com isso, os policiais decidiram focar no patrulhamento de rua para ver se conseguiam encontrar o veículo e chegar até os criminosos. Cerca de 4 horas depois, um homem que havia sido testemunha do crime contra Chris ligou para a polícia informando que um veículo Ford Focus preto estava circulando pelas redondezas e que ele acreditava que poderia ser os criminosos novamente. Rapidamente, várias viaturas foram mandadas para a área, possíveis rotas de fuga foram fechadas e em pouco tempo eles conseguiram localizar o veículo e realizarem a abordagem. Dentro do carro estavam 3 garotos, sendo eles James Francis Edwards Jr., de 15 anos, Jensen Allen Luna, de 16 e Michael Dwayne Jones, de 18 anos. Os policiais realizaram uma busca no interior do veículo, mas não localizaram a arma do crime. Aqui, algumas fontes dizem que a polícia encontrou entorpecentes no carro, já outras dizem que nada de ilícito foi encontrado. De qualquer modo, como os 3 eram os principais suspeitos pelo crime contra Christopher Lane, eles foram levados sob custódia para o departamento de polícia. Inicialmente, todos os 3 se declararam inocentes e afirmaram que não tinham nenhum envolvimento no crime. Os policiais não acreditaram neles e, após uma breve investigação, eles encontraram uma publicação no Twitter de James Edwards direcionada ao rapper Chief Keef um dia antes, em que ele postou uma letra de uma música que ele mesmo compôs, em que dizia que era hora de começar a dar fim nas pessoas. Além disso, nas redes sociais dele, ele tinha várias fotos com armas, e em uma dessas fotos, ele aparecia usando uma bandana azul em seu rosto, algo que é associado a uma gangue da região chamada Crips. Jensen Luna e Michael Jones também possuíam diversas fotos com armas e fazendo símbolos de gangues com as mãos. Em algumas dessas fotos, eles fingem ter maços de dinheiro para aparentar que são verdadeiros gangsters do crime. Algum tempo depois, veio uma confissão. Michael Jones, que era quem estava ao volante, decidiu contar toda a verdade. Segundo o relatório da polícia,
Ele confessou tudo em lágrimas, dizendo que na hora não pensou que era uma ideia tão ruim, que ele e os outros não acharam que tirariam a vida de alguém com um único tiro e que se arrepende profundamente do que fez. Ele contou que no dia do crime ele estava dirigindo o carro do pai dele, que havia pedido emprestado logo cedo. James estava no banco de trás do carro embalando entorpecentes para eles fumarem, e eles sabiam que Chancey tinha uma arma. Ele disse que estavam entediados, então tiveram a brilhante ideia de procurar um alvo humano para testar a arma, imaginando que tudo seria uma grande aventura. Ele confessou ainda que eles esconderam a arma do crime na casa de um amigo chamado Odesse John David Barnes, de 21 anos. Os policiais foram até a casa de Odesse, que mostrou para eles aonde a arma estava escondida. No entanto, a arma não estava mais lá. Odesse também foi preso e acusado de cumplicidade, e a arma do crime nunca foi localizada pela polícia. Bom, após coletarem diversas provas e informações a respeito dos 3 acusados, a polícia concluiu o seguinte: os 3 garotos eram amigos já há algum tempo e costumavam fazer muitas coisas juntos. Na manhã do dia do crime, eles saíram para andar de carro, usaram entorpecentes, mas mesmo assim se sentiram entediados. Como Chancey Luna tinha uma pistola .22 que estava carregada, eles decidiram dar uma volta na cidade para procurar um alvo humano para testar essa arma. Foi então que eles avistaram o Chris, que estava fazendo a sua corrida matinal, e mal sabia do triste destino que lhe aguardava. Os criminosos nunca o viram antes, nem mesmo fazia ideia de quem ele era, mas isso não importava, pois o que eles queriam era ferir alguém. Quando o carro se aproximou de Chris, Chancey apontou a arma de dentro do veículo e disparou nas costas do rapaz, que nem teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Após o crime, os garotos fugiram do local rapidamente, mas não sem antes de terem sido vistos por várias pessoas que estavam ao redor. Eles andaram com o carro pela cidade por alguns minutos e depois foram até um conjunto de apartamentos onde um deles morava, a cerca de 40 quarteirões do local em que eles haviam praticado o crime. Chris ainda tentou andar por alguns metros para pedir ajuda, e foi nesse momento que a Sra. Smith o viu caindo no chão e foi socorrê-lo. Os criminosos teriam ficado cerca de 3 horas dentro do apartamento, e estavam confiantes achando que ninguém os tinha visto e que também não estavam sendo procurados. Eles então decidiram sair novamente em busca de outro alvo humano, mas não contavam que um homem os reconheceria e ligaria para a polícia e informaria a localização deles. Nesse meio tempo, enquanto estavam dando voltas com o carro em busca de uma vítima, os criminosos ouviram na rádio local que a polícia estava atrás de um veículo Ford Focus preto de 2 portas e que se alguém tivesse alguma informação a respeito, que era para comunicar às autoridades. Desse modo, diferente do que pensavam, eles estavam sim sendo procurados, e então decidiram que seria melhor se livrar da arma do crime. Os criminosos foram até a casa de Odesse John David Barnes e pediram para que ele escondesse a arma em sua residência. Após isso, eles deixaram a casa de Odesse e antes que pudessem voltar para o complexo de apartamentos na qual iriam se esconder, eles foram abordados pela polícia. E o resto da história é o que eu já narrei aqui. No final de setembro de 2013, James Edwards, Chancey Luna e Michael Jones foram oficialmente acusados pelo crime contra Christopher Lane. Já Odesse John David Barnes foi acusado por cumplicidade. Em março de 2015, Michael Jones, que era o motorista do veículo no dia do fato, se declarou culpado em 2º grau pelo crime. Ele foi condenado à prisão perpétua, podendo solicitar liberdade condicional em 2051, quando ele tiver 53 anos. Ainda em março de 2015, Odesse John David Barnes, que desapareceu com a arma utilizada no crime, foi considerado culpado de ser cúmplice. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Em abril do mesmo ano, Chancey Luna, o atirador, foi a julgamento no condado de Stephens, em Oklahoma. Apesar de todas as provas e testemunho dos próprios comparsas contra ele, Chancey nunca se declarou culpado pelo crime e recusou todos os acordos oferecidos pela promotoria.
No tribunal, ele manteve essa postura e foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em junho de 2016, foi a vez de James Edwards ir a julgamento. Como James só estava no carro, não estava dirigindo e também não estava com a arma, foi determinado que ele não teve envolvimento ativo no crime, mas a acusação de ser cúmplice permaneceu. Perante o tribunal, James se declarou culpado de cumplicidade e foi condenado a 25 anos de prisão. Porém, mais tarde, foram retirados 10 anos de sua pena, ficando 15 anos para ele cumprir. Desses 15 anos, 3 foram subtraídos devido ao tempo que ele já estava na prisão, e com isso, ele sairá em liberdade em 2029, quando tiver 30 anos. O Michael e o James foram os únicos que demonstraram arrependimento pelo crime e pediram perdão aos familiares de Chris e a sua namorada Sarah. No entanto, essas desculpas não foram aceitas pelos familiares, que afirmaram que quem tira a vida de uma pessoa pelo simples motivo de estar entediado não merece perdão. Como eu já mencionei, o caso de Christopher Lane gerou muita comoção e chocou a cidade de Duncan, que até então era considerada muito segura e pacata. Chris recebeu várias homenagens por parte de amigos e familiares. O seu corpo foi enviado para a Austrália, para que ele pudesse ser enterrado em Melbourne, sua cidade natal. De acordo com fontes, mais de 150 pessoas, incluindo a família de Sarah, amigos da faculdade e o time de beisebol no qual Chris participava, pegaram um voo de Oklahoma para Melbourne para poderem participar da cerimônia de despedida do rapaz, que foi marcada por muita revolta e tristeza. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.